Vamos começar nossa conversa sobre perfeccionismo. Eu já vou começar respondendo aqui as perguntas de vocês. Desculpem essa confusão inicial. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Boa noite, Ediane. Não vamos desistir. Não vamos desistir, Kátia. O YouTube ou a tecnologia, ou eu, talvez, não sei. Não sei de quem é a tentativa toda semana de não acontecer essa aula ao vivo, mas a gente vai resolver isso e nós vamos ter a nossa aula ao vivo. Sara está me dizendo que perfeccionismo para ela lembra controle. Controle. Medo do olhar do outro, a Maria está dizendo. Acho que essa... ok. Durante muito tempo fui refém do ótimo, que ninguém é inimigo do bom. Que é inimigo do bom, desculpa, a Márcia está falando. Por medo de errar. Nunca achava que estava bom o suficiente. Ok. Obrigada, Kátia. Tá, depois a gente vai ver essas questões da live. Para mim, perfeccionismo tem a ver com ser muito boa para ser vista, reconhecida pelo outro. Então vamos lá, minha gente, vamos começar nosso papo de hoje. Então, vou retomar agora do começo, como a gente teve esse probleminha aí de início, vou retomar agora a nossa conversa do comecinho, que é nós, Ed, o link é sobre codependência? Não, temos algum erro aí, galera. O negócio é o seguinte, a gente tem algum erro aí. Depois a gente vai consertar esse erro, tá? Não sei o que está acontecendo. Depois a gente vê o que está acontecendo. O link não é sobre codependência, é da live sobre perfeccionismo. Depois a gente vê o que está acontecendo. Mas vamos ter o nosso papo. Eu vou fazer de conta que eu estou começando ela agora, nesse momento. Vamos ter o nosso papo. E depois a gente, na hora de deixar ela salva, fazemos as devidas correções, tá bom? Depois a gente faz as devidas correções. Eu já entendi que tem um erro no título, mas não tem nada que eu possa fazer sobre isso nesse momento. Então, vamos relaxar, ter a nossa conversa e depois a gente faz as devidas correções. Tá ok? Então, bora lá. Nós vamos falar hoje, vamos fazer de conta que a gente está começando agora. Boa noite, minha gente! Nós vamos falar hoje sobre perfeccionismo como resposta traumática. Estou em uma série de lives, de aulas abertas, sobre respostas traumáticas não óbvias. Então, já falamos sobre codependência emocional, como resposta traumática, a necessidade de ser necessário, de se envolver sempre com pessoas que têm uma necessidade de organização da própria vida, tá? De fazer pelo outro aquilo que ele precisa fazer por si próprio, de assumir responsabilidades que não são suas e consequências das ações de outras pessoas, como sendo uma resposta traumática. Já conversamos sobre ansiedade por agradar, como resposta traumática, e hoje estamos no terceiro episódio, digamos assim, da nossa série Respostas Traumáticas Não Óbvias, e hoje vamos falar sobre perfeccionismo. Eu comecei perguntando para quem está aqui ao vivo sobre o que lembra para você perfeccionismo, e aí vocês me disseram algumas coisas, que eu vou ler de novo, que eu vou colocar de novo aqui na tela, para a gente poder organizar a nossa conversa de hoje, né? Então, vocês responderam controle, medo do olhar do outro, medo de errar, nunca achava que estava bom o suficiente. Isso é bem importante. Ok. Para mim, perfeccionismo tem a ver com ser muito boa para ser vista, reconhecida pelo outro. Ok. Ser tão maravilhosa que nunca serei esquecida. Enfim.
De uma forma geral, o que vocês colocaram sobre perfeccionismo tem muito a ver com controle, com medo de errar. Mas muitas pessoas falam de perfeccionismo como uma qualidade, não é mesmo? Não tem pessoas que falam para vocês, é porque eu sou muito perfeccionista, então eu estou fazendo isso desse jeito, porque eu sou muito perfeccionista. Eu quero fazer isso de tal forma porque eu sou muito perfeccionista. Não tem isso? E a pessoa vê isso como uma qualidade. Vocês estão elogiando o cabelo, obrigada. Como uma qualidade. Mas ser perfeccionista é uma qualidade, pode ser uma resposta traumática, depende, tem limites dessas coisas. Como que é? Fala pra mim. Querer ter os cachinhos no lugar é perfeccionismo? Me digam. Será que tem um estágio em relação a isso? Boa noite quem está chegando, está dando boa noite pelo chat. Minha gente, seguinte. Quando a gente pensa em alguma resposta traumática não óbvia, eu gosto muito de fazer um raciocínio que é a partir das emoções associadas àquele comportamento, aquele padrão de relacionamento, aquilo que é tido às vezes como uma característica, como é o caso do perfeccionismo. Muitas vezes perfeccionismo é visto como uma característica, tá? Então, que emoções uma pessoa perfeccionista, algumas de vocês, até agora só falaram mulheres, então algumas de vocês, colocaram aqui que já foram perfeccionistas, né? Colocaram aqui no chat, eu já tive muito isso, eu já vivi muito isso. Eu já vivi muito isso e ainda vivo de vez em quando, ainda caio nessa armadilha muitas vezes. E quais são as emoções que uma pessoa perfeccionista vivencia? Vamos fazer a construção do nosso raciocínio a partir desse lugar, a partir dos estados emocionais vivenciados por uma pessoa perfeccionista. Coloquem aí no chat para mim que emoções são comuns de serem vivenciadas por uma pessoa perfeccionista. Vocês podem pegar um exemplo concreto do tipo alguém que está realizando uma tarefa. Se eu estou realizando uma tarefa e eu quero que ela saia perfeita, ou se eu desejo fazer algo perfeito, que a minha performance seja perfeita de alguma forma, quais são os sentimentos que normalmente vão ser vivenciados por uma pessoa perfeccionista? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. Medo. Vergonha. Dani está falando, segura esse, Dani. Medo. Frustração. Insegurança. Ok. Medo. Emoção. Uma emoção primária, né? Quando que a gente sente medo, minha gente? Quando estamos diante de uma situação que é ameaçadora para nós, correto? Quando que a gente sente vergonha? Falem para mim, coloquem aí no chat, quando que a gente sente vergonha? Medo eu já falei. De perigo. Uhum. Ansiedade. Outro sentimento, né? Um estado que pode ser vivenciado junto ao perfeccionismo. Quando que a gente sente essas coisas? Insegurança. Quando que a gente sente insegurança? Quando que a gente sente vergonha? Quando que a gente sente ansiedade? Quando que a gente sente medo? Quando? Gente, alguém ajuda a responder quem colocar no chat sobre o título, quem estava desde o começo da live, porque senão vou ter que ficar parando toda hora para falar disso. Alguém ajuda a responder isso para mim? Façam essa gentileza. Vergonha de não conseguir terminar o que começa. E aí, Nilza, se a gente tem vergonha de não conseguir terminar o que começa, esse sentimento da vergonha, ele é um sentimento de quê, minha gente? Ele é um sentimento de que
Não foi suficiente, não é? Não sou suficiente, não sou adequada. Vergonha é sempre sentimento de inadequação. De que eu não sou o que deveria ser. Vergonha é sempre sobre nós. Culpa é sobre o que fazemos, vergonha é sobre nós. É uma sensação de inadequação. É uma sensação de que eu vou perder a possibilidade de conexão. Vergonha ameaça a nossa sensação de pertencimento e de conexão com outros. Medo de errar, abandono. Olha outra emoção importante para o nosso papo de hoje. Né? Medo de errar, de abandono, de que não estou pronta. Ok. Minha gente, todos esses sentimentos, medo de errar, vergonha, ansiedade, eles nos conectam com o que nós já falamos em outros momentos por aqui, mas eu vou colocar todo mundo na mesma página do livro, se for a primeira aula aberta sua aqui nesse perfil, que nos conecta com uma ativação das nossas defesas. Se eu tenho como resposta uma emoção como medo, um sentimento como vergonha, se eu tenho ansiedade como resposta, a gente vai entender que medo e todas as suas derivações, ansiedade é uma derivação de medo também, emoções e todas as suas derivações, sentimentos, estados emocionais, são respostas a algum estímulo. Uma emoção, ela não chega do nada, ela chega porque o nosso sistema nervoso, principalmente, detectou algo no ambiente ou dentro de nós, recebeu informações dos nossos sentidos que captam informações do meio externo ou do meio interno, as nossas interocepções. Nosso sistema nervoso captou informações sensoriais e, como resposta àquilo que está sendo percebido, é produzida uma emoção que tem como objetivo nos preparar para um determinado tipo de ação. Então, toda emoção é uma resposta a alguma coisa. Não nasce do nada, as nossas emoções não nascem do nada, ela sempre é algo que vem nos informar de qual é o próximo passo. Emoção igual a informação. Se eu estou vivenciando perfeccionismo junto com emoções como medo, insegurança, vergonha, ansiedade, significa que esse comportamento, ele também é uma forma de reagir a algo. Então, quando eu fixo um comportamento, como, por exemplo, o perfeccionismo, que é o nosso tema de hoje, significa que ele se repetiu no tempo, ou se repete no tempo, e se torna até algo que se confunde com uma característica de personalidade. Muitas pessoas confundem perfeccionismo com característica de personalidade. Então, isso pode ficar tão presente no nosso dia a dia, tão frequente, essa reação ela pode ficar tão frequente, que ela se confunde com uma característica de personalidade. Mas se ela vem acompanhada desse tipo de emoção, a gente está falando de uma reação, de uma resposta que ficou fixada no tempo. O que faz as nossas respostas fixarem no tempo? Dentre outras coisas, as nossas experiências traumáticas. Então, sim, o perfeccionismo, essa necessidade de que tudo saia exatamente como eu gostaria, é uma necessidade vinculada a uma resposta traumática. Só que a gente não pode confundir isso com o nosso desejo de fazer bem o que fazemos. Isso é são duas coisas que estão em lugares diferentes, que também são muito confundidas. Então, tanto algumas pessoas confundem perfeccionismo com traço de personalidade, como confundem negligência com a falta dessa resposta traumática. Então, negligência também é uma resposta traumática, né? Você fazer algo e você querer oferecer o seu melhor nesse algo
está dentro do seu compromisso com aquelas coisas que você faz, certo? Porém, se eu tenho a necessidade de controlar todas as variáveis, se eu não consigo ter flexibilidade psicológica para lidar com os desafios que se apresentam durante as situações vivenciadas, hoje nós tivemos um desafio aqui, ainda estamos tendo, não é? Porque algumas pessoas ainda estão me sinalizando sobre o erro do título da live. Então, se eu não consigo ter flexibilidade psicológica para lidar com os desafios que a vida me apresenta, eu entro num padrão de resposta que me congela, que eu não consigo agir diante do desafio. E aí eu tenho uma resposta traumática, já que congelamento é uma resposta traumática. Por isso, muitas pessoas que acabam assumindo o padrão de perfeccionismo desenvolvem comportamentos como procrastinação severa, que a gente já falou por aqui, como sendo uma resposta traumática. A procrastinação severa pode estar muito associada ao perfeccionismo. Então, é muito importante que a gente, primeiro, não confunda perfeccionismo com comprometimento. Comprometimento com as coisas que você faz, dedicação, querer fazer de uma forma bacana, é uma coisa. O perfeccionismo é aquele lugar onde o erro me apavora num grau que muitas vezes me impede de dar passos que eu poderia na minha vida pessoal e profissional, porque eu não consigo lidar com a possibilidade do erro, com a possibilidade de não ser perfeito. E isso, em última instância, se conecta com o que muitos de vocês já falaram, que é o medo do olhar do outro. Então, o perfeccionismo é, sim, uma condição que se conecta com o nosso medo do julgamento. Se a gente fala de medo do julgamento, a gente está falando de algo que foi aprendido nas relações e nos vínculos. Então, quem chega à vida adulta entendendo ser perfeccionista e vivenciando ansiedade, medo, paralisia, não conseguir dar passos nos seus relacionamentos ou na sua vida pessoal, porque o perfeccionismo ele pode impedir que nós, por exemplo, interrompamos um relacionamento, porque ele tem todas essas características que eu aprendi que um bom relacionamento deveria ter, ou aquela pessoa com a qual eu me relaciono tem todas as características que eu aprendi que deveriam ser corretas em alguém, e aí muitas vezes eu não estou feliz nesse relacionamento, mas eu me mantenho lá. Ou de repente eu construo no meu imaginário um ideal de relacionamento para mim, para as pessoas que me cercam, onde não há margem para erro, nem meu nem do outro. E aí qualquer possibilidade de decepção me ativa emocionalmente intensamente. Ou eu deixo de buscar o que eu gostaria na minha carreira profissional, porque a possibilidade de erro me assusta tanto, que é menos doloroso bloquear o meu potencial. Então, sim, o perfeccionismo está ligado a um medo do olhar do outro, a um medo de como serei julgada ou julgado. Agora, vamos pensar. Se eu sou uma criança, e eu sempre faço essa analogia lá com os vínculos primários, porque a gente já entendeu também a importância dos primeiros vínculos nos comportamentos que a gente desenvolve como adultos, já que é lá no comecinho que começa, lá no comecinho da nossa vida, que começam a ser moldadas as bases onde nossos relacionamentos de adultos, como adultos, vão se construir. Então, se eu sou uma criança e eu passei por uma experiência lá atrás, lá na minha infância, que me fez acreditar que errar era algo extremamente vergonhoso, e aí eu vou pegar o sentimento que foi colocado por... Quem falou de vergonha?
acho que foi a Nilza, que falou de vergonha, e é um dos sentimentos mais importantes. Dani também falou de vergonha. Nilza e Dani falaram de vergonha. E é um dos sentimentos talvez mais importantes desse comportamento que nós estamos estudando hoje. Porque é o sentimento de vergonha, lá atrás, vivido numa época onde eu não tinha condições de maturação do sistema nervoso, nem de discernimento, para entender que o que eu fazia parte do meu processo de desenvolvimento, e aí eu assumi que eu precisava ser perfeita ou perfeito, sob os olhos de quem me cuidou. Então, não existe um parâmetro de perfeição universal. O perfeccionista, ele é perfeito sob o olhar de alguém. Em geral, esse primeiro olhar vai ser moldado pelo olhar de quem me cuidou, do contexto em que nasci, da cultura em que nasci. Então, começa no sistema pequenininho, que é o sistema da família, e isso vai sendo ampliado para a comunidade em que vivo, para a cultura do país em que vivo, e aí para algo que são questões mais compartilhadas entre diferentes culturas. Mas, inicialmente, eu sou atravessada por quem me cuidou, com quem eu estabeleci meus primeiros vínculos. O olhar de quem me cuidou, dos adultos significativos para mim, é o olhar da régua. É o olhar da régua de quão boa eu preciso ser, quanto eu posso errar, o quão eu posso manifestar as minhas características autênticas como sou. Depois isso vai para a escola, vai para a comunidade em que vivo, para a cultura do país em que vivo e assim por diante. Mas são esses olhares primeiros que vão moldar o que acho sobre mim, o que acho sobre os outros e o que acho sobre o mundo. E esses olhares primeiros podem reforçar. Eu vou usar uma palavra da terapia cognitivo-comportamental, embora eu não seja uma terapeuta cognitivo-comportamental, mas reforçar em mim a crença de que se eu não fizer tudo correto, e aí o correto, já que correto e certo e errado também são duas categorias muito difíceis da gente definir, né? Porque o mundo não é tão simples para ser definido entre certo e errado, o mundo é bem mais complexo do que isso. Entre certo e errado, entre o preto e o branco, existem muito mais do que 50 tons de cinza. Então, mas o certo é o certo do olhar que eu recebi. E aí, se eu vivi situações, que pode ter sido uma situação específica, pode ter sido uma situação, inclusive, um trauma de choque dramático. Por exemplo, a morte de um cuidador precocemente. A perda de uma mãe ou de um pai precocemente. Que fez com que eu escutasse da minha família. Você tem que ser forte. Você precisa cuidar dos seus irmãos, se eu ainda sou uma criança. Você não pode me dar trabalho, porque agora o seu pai ou a sua mãe estão te cuidando sozinha. Pode ser decorrente de um trauma de choque e pode ser decorrente de um trauma de desenvolvimento, de um tipo de relação, de um tipo de vínculo. Onde, um exemplo, uma criança que é parabenizada por um determinado tipo de comportamento e altamente punida pelo comportamento não autêntico. Crianças brincam, crianças riem, crianças fazem bagunça, crianças fazem criancices. Muitas vezes. E muitas vezes são punidas por isso. A nossa sociedade privilegia o quê? Aquela criança quietinha, comportadinha. Meu filho é tão comportado, é tido como um elogio, não é? Quando a gente vê aquela criança no supermercado se tacando no chão e gritando, o que a gente pensa? O que vocês pensam? O que a maioria das pessoas pensa sobre essa cena? Essa é uma cena bastante desautorizada em nossa cultura, não é? Então, seja por um trauma de choque, como eu dei um exemplo agora, uma criança que perdeu um adulto significativo e que escuta do seu sistema.
Orientações como as que eu acabei de falar, você tem que ser forte, você não pode dar trabalho, você tem que ajudar sua mãe ou seu pai, você tem que cuidar dos seus irmãos. Ela assume sobre si um ideal do que ela deveria ser, que para uma criança é muito difícil de ter discernimento. Criança é autorreferenciada. Ela não tem discernimento de até onde vai isso. Então ela vai assumir aquilo que foi dito para ela como sendo parte dela e integralmente. E muitas vezes é aí que a gente está formando o sistema de crenças das nossas crianças. De uma crença sobre como ela deveria ser, que pode ser que seja bastante distante de como ela é. E aí, errar, dar trabalho, ser autêntico, que pode parecer inconveniente para alguns, pode ser algo muito ansiogênico, gerar ansiedade, uma ansiedade que vem do medo de experimentar vergonha. Todas as emoções estão conectadas. É uma ansiedade pelo medo de que o olhar do outro recrimine quem sou. Não é sobre o que estou fazendo. Perfeccionismo não é sobre o que produzo, não é sobre a minha tarefa, não é sobre o resultado do meu trabalho, não é sobre o que faço. É um medo sobre quem sou eu. É um medo do julgamento do outro, de que quem eu sou não seja suficiente. Por isso a vergonha é o grande medo do perfeccionista. Por isso a vergonha é um sentimento importante dentro desse padrão. Porque a ansiedade, ela vem do medo de vivenciar a vergonha, a perda da conexão. Nós, mamíferos sociais, sem conexão não vivemos. Então é o medo do ostracismo, da rejeição, do abandono, vivenciados em forma de vergonha, de que não fui quem deveria ser, não dei conta do que deveria dar conta. Gera essa necessidade de que tudo saia perfeitamente. E aí isso vai se desdobrar em padrões. Porque aí eu vou, para que tudo saia perfeitamente, eu preciso controlar todas as variáveis da vida. Isso é impossível. Aí eu começo a desenvolver controle excessivo. Às vezes eu começo a desenvolver tensões excessivas, eu viro uma pessoa tensionada. Eu começo a desenvolver inflexibilidade psicológica. Eu não consigo flexibilizar as minhas opiniões e crenças, nem as dos outros. E inflexibilidade psicológica é uma condição que aumenta muito os níveis de ansiedade e depressão. Ou seja, é um fator de risco para doenças psicofísicas, para doenças, para transtornos psíquicos. A gente já sabe que flexibilidade psicológica é algo extremamente importante para a nossa saúde integral. E a inflexibilidade psicológica vai ser algo importante para um perfeccionista, porque se eu preciso manter tudo sob controle, se não pode ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo erro, se ao menor erro ou a menor crítica eu tenho uma sensação de quase morte, não há como experimentar riscos. Não há como experimentar uma outra coisa que é criatividade. Perfeccionistas são menos criativos, sabiam? Porque criatividade exige audácia, exige se lançar no risco, exige estar disponível para o erro. Uma vez eu vi uma analogia do futebol, eu nem entendo tanto de futebol assim, então talvez eu fale uma besteira, mas como vocês estão numa live de perfeccionismo, eu vou me dar o luxo de falar besteiras aqui hoje. E uma vez eu ouvi uma analogia no futebol falando de dois jogadores, né?
Era comparando o Messi, que é um jogador bastante preciso e acerta muito, e que sabidamente, né, ele já falou publicamente sobre o quadro dele, né, ele tem um quadro dentro do espectro do transtorno autista, né, dentro do espectro autista, e que faz com que ele seja muito bom no que ele faz, porque existe isso, né, ele consegue se direcionar ali e acerta muito, mas cria pouco, porque uma das características desse quadro também é flexibilidade psicológica, né? Então, ele é extremamente eficaz, mas pouco criativo. E se comparado a jogadores muito criativos, a gente vai ver que os jogadores muito criativos erram mais que um jogador menos criativo e mais preciso. Criatividade exige liberdade para errar. Perfeccionismo diminui a nossa criatividade bastante. Bastante. A gente vai tentar, como é necessário controlar tudo, tudo precisa sair muito perfeito, então tudo fica mais quadradinho, mais dentro da caixinha, mais chato de alguma forma. Porque, minha gente, criatividade é uma característica importante não só para os atletas, para os artistas, mas para a vida. Viver plenamente exige criar. E olha que criar tem o mesmo radical de criança, né? Então, talvez uma das grandes saídas do perfeccionismo seja nos conectarmos com o nosso lado criança, e aí não com a criança ferida que tantas abordagens terapêuticas falam, mas com a criança feliz, com a criança que faz de um estojo um avião e cria coisas e imagina e sai da caixa e erra bastante. Porque o aprendizado em qualquer fase do desenvolvimento inclui o erro. Para saber engatinhar, eu preciso cair. Para ficar em pé depois de engatinhar, eu preciso cair. Para andar, eu preciso cair. Para aprender a falar, eu preciso errar bastante. Uma criança que está aprendendo a falar, fala as palavras todas erradinhas e a gente acha fofo, não é? Uma criança que está aprendendo a andar cai e a gente vai lá e levanta e fala para ela que está tudo bem, não é? Por que à medida que a criança vai crescendo, nós vamos ficando menos tolerante ao erro do aprendizado? Então não é qualquer erro que o perfeccionismo se agarra, é o erro do aprendizado. Ou seja, é um tipo de erro que vai estar presente em toda a nossa vida o tempo todo. Ser autêntico exige se arriscar, exige se lançar no risco e no erro. Ser criativo também. Passar pelo processo de desenvolvimento. Engatinhar, andar, aprender a falar, aprender a escrever, aprender a dirigir, aprender a se relacionar. Qualquer aprendizado que faz parte do desenvolvimento, que nós colocarmos a nossa lupa, ele vai vir num processo que inclui o erro, que não é se eu errar. O erro faz parte, é uma etapa do processo. Só que, quando nós somos crianças e estamos aprendendo a escrever, a falar, a andar, nós conseguimos ser mais tolerantes, nós adultos conseguimos ser mais tolerantes com os erros das nossas crianças pequenas. Por que à medida que elas vão crescendo, a gente rapidamente as coloca em outro lugar? A gente vai perdendo a tolerância ao erro do aprendizado e criando uma multidão de adultos envergonhados. De adultos que não conseguem se conectar com a sua autenticidade, com a sua capacidade criativa. E como eu disse, criar não é uma característica importante apenas para os artistas, é uma característica importante para se viver. Se eu estou num relacionamento com alguém, um relacionamento longo, ele não suporta a falta de criatividade.
Ele está fadado ao fim sem criatividade. Um trabalho que eu faço durante muito tempo, a minha motivação não sustenta se eu não tiver criatividade, se eu não tiver imprimindo coisas diferentes a cada tempo nesse trabalho. A minha motivação vai fazer uma curva inversamente proporcional ao tempo. Então, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, elas não existem em plenitude se eu não puder dar asas à minha imaginação. Criar, imaginar, talvez seja uma das características que nos faz humanos. Já pensaram nisso? O que nos diferencia de outros mamíferos? Capacidade de pensar, algumas pessoas vão dizer. Outros mamíferos superiores pensam bastante, constroem comunidades bastante complexas, como os chimpanzés, por exemplo. Construção de comunidades que eles têm a partir de pensamento. Tem algum nível de cognição ali, não sabemos qual é, mas existe algum nível de cognição ali. Talvez uma das características que nos diferencia de outros mamíferos é a capacidade de criar uma realidade dentro de nós. E essa capacidade de imaginar, de criar uma realidade dentro de nós, que possivelmente nos possibilita construir tudo o que construímos como humanos. Alguém precisou imaginar que poderia ser feita uma máquina que sustentasse-se no ar, como os pássaros fazem. Alguém precisou criar isso. Alguém precisou fechar os olhos e imaginar essa possibilidade. Então, só nós humanos temos a capacidade, até por que se prove o contrário, só nós humanos temos a possibilidade de criar uma realidade própria dentro da nossa cabeça, uma capacidade imaginativa, uma capacidade de criar uma realidade interna sobre algo. E essa capacidade, a criatividade, ela é extremamente importante para uma vida plena, e ela é extremamente importante para a terapia de trauma. E ela é extremamente importante quando a gente recebe o nosso cliente, o nosso paciente, com queixas como sobrecarga, com queixas como medo de errar, eu não consigo fazer isso porque eu tenho medo, eu não consigo me expor no meu trabalho porque eu tenho medo. Eu recebo muito de terapeutas, né? Eu tenho grupos de terapeutas, né? Dou aula para terapeutas, atendo terapeutas como terapeuta. E uma das coisas que eu ouço muito é um dos meus maiores bloqueios é divulgar o meu trabalho, Ediane. Eu estou ouvindo isso de um terapeuta. Eu não consigo usar formas de divulgar o meu trabalho. Eu tenho um bloqueio com isso. Eu tenho dificuldade de dizer o meu preço, eu tenho dificuldade de colocar minha mensagem no mundo. Eu gostaria de colocar minha mensagem, porque você não é obrigado a colocar sua mensagem no mundo. Mas eu estou falando daquelas pessoas que gostariam de e não fazem porque alguma coisa bloqueia. E uma dessas coisas que bloqueia é o perfeccionismo. É pensar no olhar do outro. Antes de pensar na conexão com a sua autenticidade. Meus queridos e minhas queridas, se eu estivesse aqui preocupada com como vocês estão me escutando, se a minha mensagem está chegando para vocês de uma forma bacana, ou se vocês estão achando um absurdo tudo que eu estou dizendo, eu não conseguiria estar aqui falando. A minha primeira conexão tem que ser com o que eu acredito e o que eu quero colocar de mensagem no mundo, para depois abrir uma conversa. Então, quando a gente fala em perfeccionismo, a gente está falando de uma resposta traumática, que pode ser resultante tanto de traumas de choque quanto de traumas de desenvolvimento, como já vimos, que vai moldar um comportamento onde a pessoa assume um lugar em que a ameaça de vivenciar vergonha por não ser exatamente como acreditou que deveria ser, é tão assustadora, que desencadeia emoções como medo, ansiedade, vergonha, emoções e sentimentos. Essas emoções e esses sentimentos produzem um estresse no nosso sistema nervoso. Nós já sabemos que chegou lá uma
informação de perigo no nosso sistema límbico, ele vai fazer uma resposta elétrica, mediada primeiramente pela adrenalina e noradrenalina, para respondermos ao risco. Que é toda essa alteração psicofísica que nós vamos reconhecer como medo, como vergonha, como ansiedade. Porém, isso não passa no tempo, porque essa pessoa entendeu que o sentimento de vergonha, o medo do olhar do outro, o medo da perda da conexão, pode ser vivenciado a qualquer tempo. Então, eu preciso estar o tempo todo em alerta para me proteger dessa possibilidade. E se eu preciso estar o tempo todo em alerta para me proteger dessa possibilidade, eu estou o tempo todo sustentando resposta ao estresse. Ou seja, aí eu recruto aquele outro sistema endócrino cuja resposta ao estresse vai ser mediada pelo cortisol, para garantir que eu consiga lutar ou fugir o tempo todo, ou congelar, às vezes, no caso da procrastinação, ou das situações em que eu fuja de algo que eu deveria fazer, de que quando eu não assumo, por exemplo, uma responsabilidade no trabalho, porque eu sou perfeccionista. Então, eu vou sustentando essa resposta ao estresse, de tal forma que cortisol sustentado por muito tempo, o que eu tenho? Eu tenho um processo inflamatório no tempo. Porque eu estou lá sustentando medo. E aí, no tempo, eu tenho um processo inflamatório, que pode estourar de várias formas. E aí, nesse momento, o grande antídoto, por isso que eu falei tanto de criatividade aqui hoje, porque o antídoto para o perfeccionismo não é relaxe. Não vai adiantar você falar para o seu cliente, você precisa relaxar mais. Ele pode passar uma semana no spa, um mês viajando de férias. Relaxar um pouquinho, equilibrar ali um pouquinho os neurohormônios. Não adianta. É sobre crença sobre si que estamos falando. E aí temos circuitos neurais fixados ao longo do tempo durante muito tempo. Se você está atendendo, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, de 40 anos, a gente tem um sistema nervoso condicionado por 30, 40 anos para competir. Não vai adiantar você falar para a pessoa, você não precisa ter medo de errar, errar faz parte da vida, todo mundo erra. Relaxa. Ela precisa de estratégias concretas para criar outras redes que possam ir se fortificando ao longo do tempo, para que essa rede que está fortificada, que aciona medo, ansiedade, vergonha, consiga ir se enfraquecendo aos poucos. E nesse momento, criatividade é extremamente importante. Estimular a criação é extremamente importante. Eu vou para o chat agora, para ver o que vocês estão falando, já que a nossa live é uma live construída. Então, bora. Ed, poderíamos dizer que a procrastinação e o perfeccionismo são formas de evitar sentir o desconforto desse medo do olhar do outro, de críticas, por exemplo? Não sei se esse raciocínio é direto assim. Eu tenho muita restrição, Bia, com raciocínios diretos. Todas as vezes que vocês começarem a frase comigo, poderíamos dizer que isso é aquilo? A minha resposta vai ser não, meus queridos e minhas queridas, porque eu tenho muita dificuldade com esses raciocínios que tentam criar uma linha reta entre coisas que são complexas. Então, eu gosto de raciocínios analíticos, contextuais. Então, o que a gente pode dizer é que a procrastinação, o perfeccionismo são padrões de comportamento que foram fixados a partir de experiências vividas. Essas experiências vividas vão ter muitas vezes o padrão, o trauma no seu padrão. Esse trauma, ele aciona, por exemplo, o desconforto do olhar do outro e de críticas. Mas ele pode ser em 50 milhões de outras coisas. Eu dei um exemplo agora do trauma de choque. Uma criança que perdeu um ente querido.
e ouviu dos seus familiares, você não pode dar trabalho, não é medo do olhar do outro que ela está sentindo de crítica. O que ela está sentindo ao tentar ser perfeita é: eu tenho que ser perfeita para garantir a segurança desse núcleo familiar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as analogias muito diretivas. Por isso, eu vou fazendo um raciocínio um pouco bagunçado aqui para vocês, para ajudar vocês a começarem a pensar mais analiticamente e não mais determinista. Porque o raciocínio determinista ele não cabe no trauma, gente. A gente vai cometer equívocos. Então, o medo do olhar do outro é um exemplo. Agora, esse medo do olhar do outro ele pode vir por várias coisas que para além da crítica. Esse exemplo do trauma de choque que eu dei é uma criança assumiu, na verdade, que a responsabilidade dela é a segurança daquele sistema. Então, ela vai ser quietinha e perfeitinha, porque se assim ela não for, ela está colocando em risco a segurança da família. Então, o que a gente pode dizer é, estamos falando de uma resposta traumática que virou um padrão de comportamento, procrastinação, perfeccionismo, são padrões de comportamento. Que muito provavelmente tem trauma na sua essência. Que tipo de trauma? Com que consequências? Aí a gente precisa ir para a história individual de cada um. Aí a história, a biografia faz a diferença. Aí entra naquele bloco de coisas que eu falo para vocês que sobre trauma nem tudo é generalizável. Entra naquelas coisas que não é possível generalizar. Que eu preciso olhar para cada pessoa, para a individualidade de cada um. O tempo todo eu estou ligando o perfeccionismo ao agradador. Mirella está dizendo. É bastante frequente, Mirella, essa associação é bastante frequente, mas ela não necessariamente ela existe. Porque a gente tem aquele nível de perfeccionismo que a pessoa ela não necessariamente tem um padrão de ansiedade por agradar, no sentido de fazer pelo outro o que o outro deveria fazer por ele. O agradador tem muito esse padrão de assumir a responsabilidade do outro. O perfeccionista nem sempre. O perfeccionista ele está numa guerra dele com ele próprio, com quem ele deveria ser. Como eu falei agora no exemplo do trauma, que assumiu que ela precisa ser quietinha e seguir todas as regras, porque ela ouviu isso depois de perder um ente querido, depois de um trauma de choque. Ela não quer agradar, ela quer garantir a segurança da família. Ela entendeu que se ela não for assim, a segurança da família está em risco. Então, existe uma frequência de relação entre perfeccionismo e ansiedade por agradar, mas não necessariamente. Existem outras possibilidades. Tá? Uhum. Às vezes somos perfeccionistas em umas áreas da vida, em outras não. Por que isso costuma acontecer? Aí a gente tem que ir buscar isso também na história, Kátia, da pessoa. Mais uma vez, a história vai ser muito importante. Então, vou dar esse exemplo. Vou continuar no exemplo do trauma de choque para a gente não se confundir muito. Vou pegar esse mesmo exemplo da criança que sofreu a perda da mãe ou do pai muito precocemente e ouviu da família que ela não podia dar trabalho a partir dali. Pode ser que ela se torne uma criança muito bem comportada, sabe? Daquela que não comete erros, aquele adolescente que não infringe regras, e adolescente tem que infringir regras para uma boa construção psíquica dele. Isso é outro sistema de completude dessa etapa do desenvolvimento bem feito. Então, ela vira uma criança, um adolescente que não infringe regras, todo certinho, todo bem comportada, toda bem comportada. Na família, o perfeccionismo é no comportamento, tem que fazer tudo certo.
pode fazer, não pode se comportar de uma forma equivocada. E pode ser que ela não seja perfeccionista, por exemplo, no trabalho, quando ela vira uma pessoa adulta. Então, depende muito. Se ela nasceu, se essa mesma criança não teve trauma de choque, mas ela nasceu numa família onde intelectuais desempenho o científico acima de tudo, pode ser que ela se torne muito perfeitinha na relação com o trabalho, mas em outras áreas da vida não. Talvez ela seja, por exemplo, um pouco desorganizada com as coisas dela, pode ser que ela não consiga, não tenha comportamentos considerados tão perfeitinhos assim, que ela assuma como. Então, e o que vai determinar muito é a história vivida. Porque se a gente está falando de uma resposta traumática, minha gente, a gente está por uma experiência interior vivenciada de uma forma diferente. Lembram que o trauma não é o evento, é a marca deixada naquela pessoa e a experiência interna dela. Então, é na história, na biografia dessa pessoa que a gente vai entender por que essa resposta traumática se fixou de uma forma numa área da vida e não em outra. Então, a sua contribuição para o nosso conhecimento. Gratidão a você, estarei aqui essa noite mais uma vez. Tensões excessivas é no corpo muscular? Sim, sim, Mirella. Quando eu falei de tensões excessivas agora há pouco, eu estava falando de tensões no corpo. Eu, por exemplo, perfeccionismo é uma resposta traumática minha. E aí vocês vão descobrindo várias das minhas respostas traumáticas. Foi durante muito tempo, hoje bem menos. Tanto que eu abri a live e vi que estava com problema, comecei a resolver as coisas aqui, né? Pesada em outros tempos se isso acontecesse. Então, cada vez menos, mas é um padrão que eu estou sempre ali olhando. Os nossos padrões traumáticos, a gente está sempre olhando, porque às vezes tem uma armadilha e a gente escorrega neles de novo. É comum. Mas eu sou uma pessoa que tive como resposta o perfeccionismo dentro de um conto. Porque a gente não vai ter uma resposta traumática, né, minha gente? Eu estou falando aqui de respostas traumáticas, separando didaticamente a cada aula para ser didática. Exatamente para ser didática. Mas na vida, isso vem misturado em um padrão complexo, que vai envolver muitas vezes mais de uma condição. E aí, a tensão no corpo vai muitas vezes marcar, porque lembra que a gente está falando de uma bioquímica de sustentação de resposta ao estresse? Falei agora há pouco, mediada primeiro pela adrenalina, depois pelo cortisol. Então, a gente tem uma bioquímica rodando no nosso corpo de sustentação de resposta ao estresse o tempo todo quando a gente está em resposta traumática. E isso gera anos vivendo com esse tipo de resposta traumática na região dos ombros, porque o perfeccionista ele acha que ele carrega o mundo nas costas, não é? Que eu fiz uma hérnia cervical, né? Então, de tanto tensionamento. Então, tensões musculares, tensões no corpo mesmo. Você vai irrigir, porque ela são dois lados da mesma moeda, são duas dimensões de um mesmo sistema, que se conversam o tempo todo. Então, a inflexibilidade psicológica que eu falei agora há pouco, que é uma característica que crescente dentro do perfeccionismo, a pessoa vai ganhando inflexibilidade psicológica, ela vai se manifestando como uma inflexibilidade física também, através das tensões, né? Tudo que está na mente vai encontrar formas de manifestação no nosso corpo. Vou pegar surtante, e é por isso que eu sou uma terapeuta que trabalho com um programa de regulação emocional bottom up, de baixo para cima, das sensações para a cognição. Por isso eu trabalho com o corpo, tanto nos meus atendimentos quanto
nas minhas propostas de cursos para terapeutas. Por isso que o programa de regulação emocional que eu tenho, por exemplo, dentro do Descortinando o Trauma, ele é um programa vivencial de integração corpo-mente, porque eu vou do corpo para a cognição, porque toda a emoção é uma qualidade do corpo. Então, não tem como a gente não integrar essas duas coisas quando a gente está falando de regulação emocional, que é uma etapa importante no trabalho com trauma, não é? Sem o rosto maxilar tenso pode ter relação. Ah, são aquelas. Eu não vou responder mais, Bia, esse tipo de pergunta. Hoje eu tô tolerância zero. Hoje eu tô no modo tolerância zero. Pode ser um monte de coisa, gente. O corpo vai sempre reagir. Sempre. Ah, agora eu gostei, Bia. Agora você está fazendo boas perguntas. Gostei. E como ficaria o engajamento social enquanto defesa nesse caso? Suprimido e substituído pela defesa de fuga? Depende da pessoa. A gente aí, na verdade, vai investigar. Essa é a pergunta que nós fazemos ao nosso paciente, nosso cliente. Depende da pessoa. Em algumas pessoas, o engajamento social ele vai ser substituído pela luta. Em mim, foi substituído pela luta. Fiquei extremamente produtiva. Os relacionamentos eram sempre de um lugar, na história mais recente, de reatividade, de questionamento do outro. Eu era aquela aluna, para vocês terem ideia, sabe aquele aluno que o professor está dando uma aula incrível, maravilhosa, e aí ele comete um deslizezinho, porque todos cometeremos. Não tem como você passar 2 horas, 1h30 falando sem você fazer um erro. É impossível. Se vocês ficarem me assistindo lá diariamente, vocês vão encontrar erros, porque isso faz parte, a gente está raciocinando em tempo real. Aí o professor estava dando aquela aula incrível, maravilhosa, ele falava um negocinho errado, eu fazia questão de fazer a pergunta para apontar o erro. Uma resposta traumática de luta essa. De luta, de querer me colocar num posicionamento de que sei, não conseguir sentar na cadeira do aluno. Então, depende, mas já atendo pessoas cujo engajamento social virou ansiedade por agradar, como uma das pessoas que falou aqui agora há pouco. A resposta o engajamento social, ele está presente numa codependência emocional. Você pode ter perfeccionismo e codependência emocional coexistindo, por exemplo. Você pode ter coexistindo com fuga, pode ter coexistindo com qualquer defesa. Aí você tem que olhar para a pessoa na sua frente. E é isso que eu gostaria que vocês começassem a raciocinar junto comigo, meus queridos. Ela é uma linha de raciocínio. O que importa, quem coordena, quem orquestra essa linha de raciocínio, tem que ser a pessoa em sua frente. É a história da pessoa em sua frente que orquestra e dá sentido para a teoria e não o contrário. Não é a teoria que vai dar sentido para a experiência da pessoa. Não tentem trabalhar encaixotando as pessoas na teoria, porque isso não vai fazer de vocês bons terapeutas. Então, sempre se perguntem como é isso para essa pessoa. A teoria ela é uma linha de raciocínio, ela é uma linha mestra para te ajudar a achar quem é a pessoa por trás do trauma, por trás da dor, por trás do comportamento. Aqui eu estava dando o exemplo de arriscar, né? Errar é muito difícil para mim, Natasha. Você sabe, Natasha? Natasha é da minha turma, né? Minha aluna querida. Da minha turma do Descortinando. Você sabe, Natasha, que uma vez eu falei numa turma lá, na turma passada, na turma sobre esse tema. Eu falei, minha gente, vocês sabem que para errar precisa ter talento? Tem gente que não tem talento para errar. Porque para errar a gente precisa saber errar com dignidade. Entende? Isso é talento para errar.
Então, trabalhar nossas respostas traumáticas significa, inclusive, desenvolver talento para errar, que não é para qualquer um, que é errar com vontade, errar com força, errar com dignidade pelo seu erro, sabendo que ele não foi uma negligência. Eu acho que essa é a grande diferença. Porque se a gente comete um erro por negligência, por falta de atenção, porque eu deveria ter feito algo que não fiz, necessariamente a gente vai cair num sentimento muito mais autopunitivo. Agora, se eu faço o que eu fiz, se eu estou comprometido com o que estou fazendo e erro, eu erro por tentando acertar, eu erro porque eu estou criando, esse erro, ele vai fazer aquilo. E tropeça e cai porque está tentando andar, essa queda tem gosto de agora eu já sei que eu não posso entortar o meu pé. Então, quando a gente fala em medo de errar, em erro, a gente precisa discernir essas duas coisas. Né? Então, o perfeccionismo, ele entra num lugar onde qualquer erro é inadmissível, e não é bem assim. Existem erros que não são admissíveis? Existem. Os erros por negligência. Eles não são admissíveis. Mesmo que aconteçam, muitas vezes acontece, mas a gente tem que arcar com as consequências deles. Mesmo que elas sejam duras. Só que quando você erra, porque você estava criando, porque você estava deixando o seu eu autêntico vir à tona, esse erro ele tem gosto de acerto. Sabe? Deixa eu ver. Ih, tem bastante pergunta. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo ler mais algumas coisas. Lembrem sempre de só compartilhar aquilo que é seguro para vocês, tá, minha gente? Lembrem-se que estamos em uma rede aberta. Certo. Eu vou ver o que tem de pergunta para poder tentar responder mais um pouquinho e dizer tchau. Uhum. Ok. De a obesidade pode ser uma consequência do perfeccionismo? Eu não diria isso, não, Diana, porque a obesidade é uma condição multifatorial. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está falando de uma condição de saúde multifatorial. Então, necessariamente a obesidade vai ter mais de uma causa. Mas, e aí a gente tem que investigar de que obesidade que estamos falando. Se a gente está falando de uma condição genética, se a gente está falando de uma obesidade que vem por compulsão alimentar, por exemplo. Porque se a gente está falando de uma obesidade que vem por compulsão, a compulsão é a resposta traumática, a compulsão ela é uma tentativa de anestesiar uma dor, de não sentir o que estou sentindo. E aí, não necessariamente o perfeccionismo, ele pode estar ali no padrão junto, mas eu não acho que ele vai fazer um impacto de causa, não. Aí é muito mais importante entender por que a dor. Né? Porque se a gente pensar que uma compulsão e um vício são tentativas de anestesiar uma dor, é mais importante a gente entender qual é a dor. É uma consequência de uma dor. Que dor é essa? Meu filho adolescente chegou exatamente quando você disse que adolescente tem que quebrar regras. Mas fala para ele que são algumas poucas regras.
Depois eu vou contar para mães de filho adolescente qual é a minha sugestão, que é esse negócio de quebrar regra. Eu tenho uma sugestão para isso. Depois eu conto para vocês. Não vou contar no YouTube, não. Mas vocês têm que fazer algumas regras especialmente para serem quebradas. Aí ele faz o processo psicológico dele de passar adiante, de ir, né, de quebrar a regra mesmo, de infringir, que faz parte, que vai ajudá-lo a se tornar um adulto mais seguro. E você fica tranquilo em casa, descansando. Porque você fez aquela regra para ela ser quebrada mesmo. Tá travando para vocês também? Travando um pouco aqui também. Ah, minha gente, talvez esteja travando sim. Eu estou num local, eu não estou no meu local habitual de internet, então talvez aqui é um pouco mais instável, tá? Quando a gente é perfeccionista numa área e em outra não, podemos dizer que é uma forma de compensação? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode até ser, porque o inconsciente ele trabalha com uma tentativa compensatória, né? Existe uma coisa que se chama necessidade compensatória do inconsciente, mas não necessariamente. Como eu dei um exemplo agora, pode ser que, na verdade, o perfeccionismo esteja ligado a uma experiência traumática muito específica, de uma área muito específica da vida. Mas sim, pode também ser uma compensação. Aí a gente precisa ir para a história. Estou amando demais a live. Está explicando o meu mundo e meu funcionamento com detalhes. Oh, meu Deus. Ok. Vamos ver o que mais, minha gente. Consciência corporal que desenvolvi com seu curso me faz perceber sempre que estou com os ombros elevados. Relaxo os ombros e paro para perceber o que estou sentindo naquele momento. É muito legal. A Kátia fez curso de regulação emocional comigo. A gente trabalha bastante consciência corporal, né, no curso de regulação. Eu, particularmente, sou uma terapeuta que trabalho muito com o corpo. Eu acho que esses temas que eu trago aqui para vocês, isso é imprescindível. Já essa questão do corpo, geralmente, é quando a pessoa é muito sinestésica, ela somatiza muito. Essa questão especificamente que eu estou falando aqui, não, Lúcia. Essa questão que eu estou falando aqui é uma manifestação física vinda de um processo inflamatório. Independe da pessoa ser mais sinestésica ou não. Não se trata disso. Estou falando de uma reação no corpo a uma neuroquímica de estresse. Se você sustenta cortisol por mais tempo que o seu corpo está preparado para sustentar enquanto humano, não interessa. Você vai desenvolver um processo inflamatório. Então, eu estou falando muito mais aqui de uma terceira resposta ao estresse, que é a exaustão. A gente tem três fases da resposta ao estresse. A primeira resposta é a fase de alarme, que é aquele momento que o corpo se prepara para responder, é a resposta elétrica que eu falei para vocês, noradrenalina, adrenalina. Depois a gente tem uma segunda fase, que é o perigo não passou. Aí eu preciso recrutar um outro sistema, que é o sistema endócrino, através do eixo HPA, que aí vai liberar cortisol para sustentar a resposta ao estresse. Até aí, o nosso sistema nervoso veio preparado de fábrica. Tá tudo ok. A gente veio preparado de fábrica para ter essas reações. O que a gente não veio preparado de fábrica foi para sustentar isso muito tempo. Isso foi feito para se acionar e para a gente fazer uma descarga disso e voltar para o equilíbrio depois que o perigo passou. Se a gente está falando aqui de um perigo que não passa, eu vou continuar produzindo resposta ao estresse. Eu entro na terceira fase, que é a exaustão do sistema. E isso vai vir, essa terceira fase, vai vir acompanhada de questões físicas para qualquer pessoa. Tá? Não se trata da somatização como uma característica que a gente questiona, inclusive, um pouco dentro da abordagem trauma-informed, porque, na verdade, a gente entende hoje que todos os adoecimentos, eles são psicossomáticos. Mas é muito mais, eu estou falando muito mais de um terceiro estágio de resposta ao estresse, que é a sustentação da resposta ao estresse, onde eu tenho sistema neuroendócrino entrando em fadiga, e aí produzindo necessariamente diferentes tipos de sintomas, e aí eu posso ter organização de sintomas
que eu vou chamar de traumatização e que podem ter desfechos clínicos, do que uma característica da pessoa. Qualquer pessoa que entre em fase de exaustão vai ter consequências físicas. Então, só para te dar um exemplo, eu acompanho às vezes pessoas que não têm uma característica muito sinestésica, mas desenvolvem tensões musculares absurdas, sabe? Desenvolvem padrões posturais absolutamente disfuncionais em função do nível de tensão. Então, assim, a mente vai estar sempre trabalhando em conjunto com o corpo, independente da nossa maior sensibilidade e conexão a ela, ao corpo ou não. Perfeccionista em reabilitação, muito bom. É isso aí, somos. Que mais? Que mais? Como se nomear-se perfeccionista fosse um elogio. Isso é um equívoco, é só um equívoco social, isso. É uma construção social. Algo que não nos cabe, como se fôssemos farsantes. Isso é uma construção social. A nossa sociedade aprendeu a valorizar várias respostas traumáticas. Então, às vezes, a gente aprende que ser perfeccionista é um elogio e que eu não posso dizer que eu sou perfeccionista porque eu vou estar... Igual a gente tem vergonha de assumir as nossas potências porque eu acho que eu vou ser arrogante. Isso aí tem muito mais a ver com a nossa construção social. Tudo é psicossomático, né? Acabei de falar essa frase, Kátia. Os meus alunos ficam afiados na live, porque tudo é mente e corpo junto, sem separação. Perfeito! Tão perfeito que eu vou terminar esta aula aberta de hoje com a frase de Kátia. Tudo é corpo e mente junto, sem separação, minha gente. É a última questão. Mais uma vez estou agradecida por esta aula aberta de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Terça-feira que vem estamos de volta com mais um tema, com mais uma aula aberta, com menos ares passando na minha corrente, eu espero, e que a gente consiga continuar o nosso estudo aqui sobre respostas traumáticas não óbvias. Eu gostaria de saber se vocês têm sugestões para respostas traumáticas não óbvias. Então, eu vou abrir uma caixinha agora lá no meu Instagram para vocês colocarem sugestões para a próxima semana sobre o que vocês gostariam de falar e entender se é uma resposta traumática ou não. Eu disse terça? Bem confusa hoje, né, Kátia? Quinta-feira, minha gente. Um beijo. Até quinta-feira que vem.